Fiquem com a Bíblia aberta. No momento que eu pedi para você ler o versículo, aí eu oriento você que você lendo aquele versículo não dê continuidade. Não é que eu não quero que você aprenda, é porque você vai fugir do raciocínio da palavra que está sendo dirigido, tá certo? Porque a Bíblia é como um poço, tão fundo que aquela mulher, quando conversava com Jesus, ela disse: tu não tem com que tirar água, não, o negócio é sério, é mistério, né? Então o negócio é misterioso. Então ela disse, né? Não tem como. Aí foi que Jesus disse: se você soubesse quem conversa contigo, então eu digo nesta noite também para você, se você tiver consciência, quem fala com você, você vai ficar atento, querendo aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira palavra do versículo 1 do capítulo 5, ele diz: estáis pois firmes na liberdade porque Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Muitos aqui, irmãos, eu tenho certeza absoluta de que sofreram muito, mas muito mesmo, antes de conhecer a Jesus, tá certo? Debaixo do jugo, ou seja, escravos daquele que usa sem dó e sem misericórdia, tá entendendo? Ele açoita, e quanto mais açoita, mais ele quer bater. Isso é um mundão. O mundão aí, irmãos, ele fez muito você sofrer, fez muito a tua família sofrer. Com certeza você chegou ao momento que você dizia consigo: eu não vou escapar, ou eu nunca vou sair debaixo desse jugo, dessa maldição, né? Porque eu herdei do meu avô, do meu pai, da minha mãe, e eu não vou sair. Só que um dia, aleluia, Papai do Céu te deu o privilégio de você ouvir alguém pregando o Evangelho da libertação, aleluia. Quem creu aqui através da mensagem da libertação? Pois se você acreditou que o Senhor podia te libertar, né? Você já tinha sofrido tanto, e agora o apóstolo Paulo não era diferente, tinha passado o mesmo processo, e ele conhecia alguém que da mesma maneira também sofria, e ele agora chamando, né, aquela igreja de Gálatas, ele termina falando para eles lá, que eles não voltassem, né, não voltassem a tornar-se novamente escravos. Olha, quando Jesus ele aconselhava o discípulo, ele disse que não era bom o homem voltar, não, porque era comparado à porta que volta ao lamento, ao cachorro que vomita e depois volta o que, irmãos? A comer o vômito. As coisas imunda, né? A situação do homem sem Deus, como é que ele era comparado? Está entendendo? Porque coisa imunda é o vômito sem comida de novo. Mas quando o ser humano conhece Jesus e ele depois despreza, ele volta ao estado pior do que antes. Jesus até disse que 7 vezes. Que isso? Porque às vezes é um espírito, vamos dizer assim, um pouco leve. Só que depois ele procura outros piores do que ele, e quando toma posse daquela pessoa, por exemplo, às vezes acontece que uma pessoa que aceita Jesus, ele fica na igreja, aí ele gosta de tudo na igreja, aí de repente um dia ele se decepciona, aí ele se decepciona com uma pessoa, mas ele passa a ter ódio de todos, misericórdia. Está entendendo como é que é o negócio? Antes ele sempre dizia assim: não, não gosto de crente não, mas dizia de uma forma bem leve, né? Essa é uma forma que não dava para a gente, vamos dizer assim, ficar com medo das expressões. Não, mas não, vamos deixar para lá, vamos conversar muito com crente não, né? Mas depois que aceita e depois se desvia, meu irmão, quando ele vê um, ele se faz a esquina, eu vou por aqui, né? Quando o outro vira, eu vou por aqui. Ele procura sempre se desviar
aquele crente, irmãos, ele é influenciado pelo Espírito Santo, aleluia, e ele já teve a experiência e diz: eu não vou escapar, ele vai com certeza falar comigo, ele vai insistir comigo de novo, porque aquele que está firme sabe o tanto quanto é maravilhoso, aleluia. E aquele que está lá fora, irmão, muitas das vezes sofrendo e dizendo simplesmente: ei, vocês oram por mim? Ei, vocês oram por mim? Ora por mim. Mas ele insiste, voltou de novo a ser escravo e não tem força mais nem de orar, não tem mais força de vir à casa de Deus. Irmão, chegou um pensamento negativo em ti, de você não vir mais à casa do Senhor, você fale com firmeza, bata o pé no chão e diga com toda a força da tua garganta, do teu pulmão, que está repreendido o pensamento em nome de Jesus. Não deixe que o inimigo das nossas almas, ele, além de setar, ele venha fazer o ninho, como é dito, né? Ele faz o ninho muitas das vezes, só que aquele ninho que ele faz, ele vai trazendo um pensamento, ciclo de um garrancho, depois traz mais outro, e depois traz mais outro, e assim vai formando. Daqui a pouco ele pousa através de pensamentos negativos, que não provém de Deus, mas na verdade é o adversário da nossa alma. E aí eu volto aqui a dizer o que o apóstolo Paulo, ele diz, né, reconhecendo que Cristo nos libertou, ele nos libertou, aleluia. Quem é que era escravo e hoje se sente liberto? Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas ainda escravas que não conseguem mostrar a liberdade de ir a qualquer lugar em termos de servir ao Senhor. Não tem aquela liberdade de alguém dizer assim: eu é crente, ele diz assim: sou crente, sim, na pessoa de Jesus, mostrar a convicção que ele tem, que na verdade que vai mudar ele daqui para o outro lado, com certeza, com firmeza, que não vai precisar mais só alguém ficar na dúvida se ele foi salvo ou não foi. No dia que você partir desta vida para outra, o testemunho de alguém vai ser assim: pensa no crente que é salvo, é aquele que morreu, aquele que já viajou para se fazer nada, porque a maneira dele se expressar é de que ele era liberto total das coisas daqui, não era preso a nada desta vida, aleluia. Mas ele tinha uma convicção que Jesus vinha buscar ele a qualquer momento. Louvado seja o nome de Deus Pai. Eu espero Jesus a qualquer momento. Quem espera Jesus hoje? Aleluia. Hoje, né? Então aqui Paulo, ele diz que nós devemos tomarmos o que, irmãos? Cuidado. Devemos tomarmos cuidado para nós não se tornarmos outra vez, ou metermos novamente debaixo do jugo. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, no versículo de número 2, eu pude observar que existe um jugo ainda, em que era da lei, e que alguém pode querer tornar na graça, querendo anular a graça. Anular a graça. Ou seja, cerimônia que era feita através de um ato que simbolizava purificação, pacto, aliança de, vamos dizer, de uma nação, tá certo? No caso lá dos judeus, eles tinham que ter aquele símbolo, e era feito sim de acordo com a lei. Hoje nós vivemos na lei ou debaixo da graça? Debaixo da graça, aleluia. Então no verso 2 ele diz: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele está querendo dizer assim, que o sacrifício de Cristo não adiantou de nada, ou não teve nenhum proveito. Então o que eu quero dizer a vocês, que ali foi encerrado aquele sacrifício
ainda baseado nas marcas da lei? Alguém usa fazer tatuagem? Alguém usa fazer tatuagem como sinal e pacto dos povos? Rituais que no caso cristão, verdadeiro e genuíno, remanescente, ele não permite que isso seja feito com a sua pessoa. Mas pastor, aquele que já fez, ele foi resgatado, marcado ele já estava pelo príncipe das trevas, está entendendo? Marcado ele já estava, e agora vai tirar um pedaço do couro, deixou lá. O coração agora que tem que ser mudado, transformado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Agora depois que aceita Jesus, aí é diferente. Aí é diferente, não pode mais. É a comparação da circuncisão, tá certo? A circuncisão era feita no caso, né, do membro do ser masculino, tá certo? Eu não vou me aprofundar isso aí, que senão eu vou longe, né? Verso 13: de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. Por exemplo, nós temos argumentos porque nós não guardamos mais o sábado. Ou não temos argumento, irmãos? De acordo com a Bíblia Sagrada, temos argumentos sim, porquê que nós não guardamos mais o sábado. Porque esses dias tudo por Cristo foi igualado, porque ele prefere o amor, a misericórdia do que sacrifício. Isso Jesus atacou quem foi? Aos fariseus. Jesus atacou os saduceus, os escribas da época também pegaram de Cristo. Então, observando certas, vamos dizer, atos que era obrigado pela lei, foi anulado por Cristo. Por quê? Porque ele cumpriu por nós, tá certo? Ele cumpriu por nós. Até mesmo no batismo dele, ele naquele momento, João, não, é eu que preciso ser batizado por você. Não, tem que se cumprir em mim. Tem que se cumprir em mim. Eu não vim destruir a lei, mas vim cumprir a lei. Aleluia. Então Jesus, ele cumpriu a lei por nós. Paulo, ele disse que de novo, ele protestava, ou discordava de todo homem que fosse circuncidado, porque era obrigado a cumprir tudo que estava na lei. Olha só no verso 4: separados estáis de Cristo, vós vos justificai pela lei, da graça tendes o que? Caído. Não é mais pela fé que essa pessoa está vivendo. Não é mais assim acreditando que o sacrifício de Cristo de uma vez valeu por todos, para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós usamos, por exemplo, a Santa Ceia como ato simbólico. Mas Jesus disse assim: eu desejei muito comer convosco até que se cumpra no reino de meu Pai. Aleluia. Aqui ele diz: você deve fazer isto sempre em memória de. Então é na nossa memória. Não importa que alguém diga assim, isso é coisa da cabeça de crente. É mesmo. Eu concordo até com alguém dizer isso. É coisa da cabeça de quem crê. Aleluia. De quem abraça a proposta maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Não importa se alguém discorda ou deixa de discordar, se você agora está apegado com a graça. Porque pela graça sois. Pela graça nós somos. Pela tolerância de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor não merecido. E o Senhor nos entende e nos dá a salvação.
Louvado seja o nome de Deus Pai, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança mas pela fé, é pela fé. Senhor, eu sei que Tu sabe meu deitar, meu levantar, minha fragilidade, Tu sabe, Tu me conhece, Pai, mas eu te peço por favor, me ajuda, e fica gritando como cego, né? Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Até que o momento Jesus vai dizer: seja feito segundo a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Seja feito segundo a tua fé. Agora, o que é fé? Fé é esperança. É as coisas que a gente não vê com esses olhos, mas pelos olhos da fé se contempla e aguarda com paciência. Hebreus 11, primeiro diz a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente aguarda, que a gente espera, tá certo? Então, se você espera mais um pouquinho, está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, já está a caminho? Está a caminho, sim. Já está a caminho, só basta você esperar mais um pouquinho. Louvado seja o nome de Deus Pai. É já que o correio está batendo na tua porta, ele vai te entregar, aleluia, o prêmio da tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é pelo Espírito da fé, Espírito da fé, o Espírito que havia em Cristo Jesus, hoje ele habita em nós. Louvado seja o nome de Deus Pai. Momento difícil nós passamos, Jesus também passou. Jesus passou. O mundo interpreta o contrário, dizendo que até Deus temeu a morte. Mentira. Jesus não temeu a morte. Jesus, a angústia foi grande. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim, ou faz passar de mim esse momento de sofrimento. Na segunda oração ele disse: Mas seja feito, Pai, a tua vontade. Aleluia. O cristão, irmão, que espera o momento de Deus, pode estar demorando, mas está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio pode estar apertado, mas o Senhor disse que a porta, e quem entrar por ele salvar sim. Quem entrar por Jesus salvar sim. Então é promessa que está escrita, aleluia, e nós precisamos abraçar. Precisamos abraçar. Jesus disse: nós somos muito mais bem-aventurados, irmãos, do que os apóstolos, porque os apóstolos eles viram Jesus fazendo, e nós agora acreditamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não tivemos o privilégio de ver com esses olhos, né? Mas temos os olhos que permanecem para sempre, que são os olhos da fé. Louvado seja o nome de Deus Pai. E pela fé, você vê na galeria dos heróis da fé. As mulheres receberam os seus filhos, receberam os seus antequeridos, pela fé eles passaram o mar a pé enxuto. Louvado seja o nome de Deus Pai. E eu vou passar, você vai passar também. Você acredita que você vai passar o mar da vida a pé enxuto, irmão? Glória a Deus. Você não vai deslizar, porque a terra vai estar enxuta e a vitória é sua. Louvado seja o nome de Deus Pai. Isto é palavra de fé, porque o justo viverá nós vivemos pela fé, irmãos. Pela fé, glória a Deus. Se de repente alguém descrente chega perto de você para te dar palavra de desânimo, você diz: eu creio, é no que Jesus disse, eu creio, é no que o Pai disse, eu creio, é no que os profetas falaram, aleluia, eu creio, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Deus Pai. A incredulidade, olha, bate em carreira, é assim, e retirar. Mas aí você fica sorrindo e dizendo: ah, inimigo severo, ele queria me enganar com as palavras dele. Ele chegou dizendo que eu tinha chegado no fim. Ele esqueceu que eu estava olhando para baixo. Aleluia. Porque o cristão, ele não é como o povo que anda olhando para o chão, não. Não, de jeito nenhum. O cristão, ele olha para o alto, porque ele de lá virá o meu
Começou por meio de quem? Quem fez os céus e a... Aleluia. Nosso Deus é forte, irmãos. Não é um Deus fraco, não. Não é um Deusinho, não. Não tem jeito nenhum. É um Deus que quando ergue, olha, aleluia, sua voz, o vento obedece. Aí quando eu penso nisso, meu irmão, eu digo, eu sou muito bem acompanhado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou perder nenhuma, eu nunca perdi nenhuma. E eu não vou perder. Eu sei que eu estou mais por fim do que para trás. Estou mais perto. Louvado seja o nome do Senhor. Acreditando que o Espírito da fé, ele habita em mim. O Espírito da fé precisa habitar em você. Você precisa realmente sentir, olha, tem algo em mim que alguém não consegue entender, mas eu entendo, porque o Espírito da fé que habita em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o Espírito da fé é esse que Paulo estava se referindo quando ele diz em Romanos 5 e o versículo 1 e o 2. Como é que ele diz aí? Sendo pois justificados pela, temos mais como? Por intermédio de quê? Leia o versículo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 e 2. Romanos 5. Romanos 5, verso 2. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Então o versículo 5 da leitura diz: porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. O nosso Deus é justo. Jesus, ele é justo. Aleluia. E porque ele é justo, ele nos justifica. Nós somos agora justificados pela fé. Então, depois de justificar, nós se tornamos o que, irmãos? Justos. Depois que nos justificados pela fé, nós se tornamos agora a congregação dos justos. Salmo 1, verso 5. Leia aí, por favor. 1 e o verso 5. Como diz o Salmo? Primeiro e o verso 5. Vá. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quem pode dizer amém? Eu estou na congregação dos justos, porque nós somos o que? Justificados, e justificados pela fé. E pela fé nós temos paz com Deus. Aleluia. Quem tem paz com Deus aqui, irmãos? Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Você tem paz e tem fé. E agora no versículo 6 da leitura diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera por amor. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que opera por amor não é mais aquele ato, vamos dizer, que era feito de uma maneira de tradição, mas na verdade o que o Senhor hoje quer que opere em nós é o amor. Louvado seja o nome do Deus Pai. Da mesma maneira que Deus amou o mundo, Ele quer que nós também amamos o mundo, ou amamos as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E amamos uns aos outros. É o desejo do Deus Pai, é o desejo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esses dois atos que eram feitos já estão atrás. Agora o Pai Eterno faz essa circuncisão no coração de cada um de nós. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Agora o versículo 7
ele diz, né, quem vos impediu para que não obedeceis a verdade? Meu Deus, ele faz uma pergunta, que é um camarada que está desviando você de obedecer à verdade. Existe isso, irmãos? Existe, né? Se na época que o apóstolo Paulo, irmãos, estava falando, já existia, o que nós podemos dizer hoje? O que nós falamos hoje? Se naquela época já tinha as pessoas que estavam correndo atrás de um e de outro e tal, para tentar fazer o que disse Jesus, passando rios, passando os mares, andando quilômetros e mais quilômetros, em busca de um seu seguidor, e quando consegue, torna aquela pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que antes. Aí você pergunta, mas que palavra é essa? Sabe por quê? Porque antes a pessoa estava no mundo da ignorância, e o Deus eterno é porque ele é ignorante. É porque ele é ignorante. O cidadão que separa mim, e usando as palavras, é porque eu sou ignorante. Olha só, conversando comigo, o cidadão diz assim, ele disse as palavras, eu discordei. Quando eu discordei, aí ele caiu na real e disse assim, porque eu sou ignorante. Eu disse, pois eu tenho um colégio que te educa, louvado seja o nome do Senhor. Onde eu digo a igreja do Senhor Jesus. Porque aqui, irmãos, é impossível alguém não se educar, ou não aprender, aleluia, o que é educação. Por exemplo, nós não temos como encontrar um irmão e não dar paz do Senhor. Não é verdade? Isso é educação. Uma pessoa educada passa pelo outro, quando amanhece o dia, irmão, ele faz algum sinal, ele fala alguma coisa. Ou não é verdade? Você passa por uma pessoa que está duro? Não. Você vai cumprimentar a pessoa dizendo bom dia, né? Vai dizer bom dia para ele, ou boa noite. Meu vizinho acordou, levantou e ainda não vi ele. Bom dia, seu fulano de tal. Dona fulana, bom dia. Seu crente, a paz do Senhor, meu irmão. É assim, irmãos, que nós devemos ser educados, sim ou não? Eu não falo dar bom dia, meu irmão. O certo é dar paz. Porque a paz não é nossa, a paz é do. E chegando-vos na casa, lançai-vos a paz. Se tiver filho da paz, a paz vai pousar sobre ele. Se não tiver a paz, volta para vós. Foi Jesus que disse. Louvado seja o nome de Deus Pai. Foi Jesus que disse. Mas pastor, é muito difícil. É não. Para a pessoa educada não é difícil. Você chegar bom dia, né? Ou então chega lá insultando. Jesus te ama. Jesus te ama. Vai chegando e vai passando. Tudo bem, Jesus te ama. Tem um cidadão aqui que ele tornou-se costume para ele, sempre que a gente passa, ele diz uma palavra: abençoar. Porque uma vez eu abençoei ele, aí pronto. Então isso que ele me vê. Você é um homem abençoado. Você é um homem abençoado, né? Eu fiz uma viagem, mas a pastora Valdir, aquela viagem que a gente fez, né, bem distante, para Maceió, e o condutor da van que a gente afretou para dar com a gente, ele sempre estava dizendo um ditado dentro do carro, que naquele momento eu digo, mas esse cara, aonde ele arrumou essa frase? Homem do bem. Você é o homem do bem, você é o homem do bem, né? Ele passava e tal, e aonde ele, ei, você é o homem do bem, bom dia, homem do bem, bom dia, homem do bem. E eu olhando aquela arrumação dele, né? Eu digo, que esse camarada vai ser meu companheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois eu encontrei dentro da Bíblia o apóstolo Paulo sendo chamado o homem do bem. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, se destacar na cidade com
título, não o título, o crente é chato, o crente antipático, o crente nojento. Não, isso aí não, meu. De jeito nenhum. Nós vamos aqui observar que isto precisa ser deixado por alguém que foi convencido a ter os maus hábitos. E nós precisamos ter os bons hábitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu vou para o versículo de número 9, que diz assim: um pouco de fermento, quero que você diga comigo, um pouco de fermento, mais forte, um pouco de fermento, toda massa. Gente, nós somos massa, você sabia disso? Nós somos massa. O que pode levar a sua pessoa, a minha pessoa, a nós? O que pode estragar em nós? Que tipo de fermento nós estamos realmente usando? Vamos observar Jesus conversando com um grupo de pessoas. Em Mateus capítulo 16, você vai ler o versículo 6 e o versículo 11. Vamos lá, em nome de Jesus. Jesus orientando seus discípulos. Presta atenção no que Jesus falou para os discípulos. Você é discípulo de Jesus nesta noite. E Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Verso 6. Você leu, né? 11. Como não entendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis o fermento dos fariseus e saduceus? Vamos já observar. Amém, obrigado. Mas se outro quiser ler, em Lucas capítulo 12, verso 1, Lucas, abre aí a sua Bíblia, para nós observarmos o perigo do fermento. O perigo do fermento. Os 12. E o verso 1. Juntaram-se, entretanto, muitos milhares de pessoas sós, que se acaucelavam uns aos outros, os fariseus e saduceus. Acautelai-vos primeiramente, servindo os fariseus, que a hipocrisia. Pronto. Um dos sinais do fermento é a hipocrisia. Um dos sinais, ou um dos efeitos do fermento é a hipocrisia. Nós não devemos ser hipócritas. O que é isso, pastor? Fingido. Nós precisamos ser o que? Verdadeiro. Aleluia. Sermos verdadeiros. Se você observar que a pessoa não está sendo verdadeira, calmamente você pode dizer: não faça isso, né? Aconselhar brandamente ou mansamente: irmão, não faça isso não, isso é papel dos fariseus, isso é papel de gente fingida, de gente que não é verdadeiro. E aquela pessoa vai ficar, irmão, com receio em si, porque não estava falando a verdade. Quando Jesus ele estava falando, o apóstolo Paulo depois ele orientou um pouco mais o que identificava esse fermento. Em 1 Coríntios capítulo 5, pode abrir a sua Bíblia calmamente, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 5. Você vai ler o versículo, eu vou dizendo.
versículo 6. Depois você lê o verso 7, assim vai. Tá bom? Quem já encontrou? Vai lá. Capítulo 5 de 1 Coríntios, presta atenção. O efeito do fermento. Capítulo 5, 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levantar toda a massa? 7. Alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse é o verso 7. Ele manda limpar, limpar a mente, o coração, o corpo inteiro, porque agora nós somos a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. No verso 7, ou melhor, 8. Por isso passamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães azedos da sinceridade e da verdade. O verso 8, né? Não pode ter a malícia. A malícia ela é manifestada com segunda intenção. Então, nada do que nós vamos fazer, irmãos, entre si, deve haver uma segunda intenção de maldade ou maliciosa. Não, de maneira nenhuma, porque nós agora somos, vamos dizer assim, ligados a Cristo, ou Cristo ligado a nós, e nós se tornamos agora esta Páscoa. A Páscoa agora sem fermento, puro, só a massa. Fazer uma comparação para você entender como que faz o bolo mole. Ele usa fermento? Não. Agora o bolo fofo tem fermento? Tem, gente. Se não botar fermento, ele não fica fofinho, né? Aquela história de alguém, o fulano é tão fofinho, né? Agora o povo quer mais saber de ser fofinho, não, tá entendendo? Quer mais saber desse negócio, não. Vai, versículo 9. Já colgados no velho espírito, que não vos associeis com os que se prostituem. 10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seriam necessários sair do mundo. Olha isso, uma pausa. Ele diz aqui que não é nós deixar de conviver com as pessoas. Não, gente. Isso é ser o ditado entre os cristãos que tem mais entendimento, ou às vezes não tem, mas apelida até os outros cristãos de chamar o santarrão. Não, tu pode ser santo convivendo com o ladrão e dependendo com ele. Você está roubando, mas tu não vai morar no céu. Tu está roubando, mas tu vai perder a qualquer momento. Ou então tu está se prostituindo, tu está achando bom, tá, mas só que tu vai para o inferno. Você está entendendo como é que é o negócio? Não é obrigado agora, porque o cara faz isso, faz aquilo, aí você deixar de trabalhar com ele. Não, você vai trabalhar com ele, mas sal na mulher dele. Não é assim não, mesmo? Sal na cabeça dele, no ouvido dele, né? Vai todo o tempo mostrando, louvado seja o nome do Senhor. Você viu o camarada fazendo a paz. Você foi um cristão, ou disse cristão, melhor, né? Às vezes as pessoas dizem ser cristão. Vai lá no versículo 11, pode continuar aí. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com ele, que dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizendo, ou beberrão, ou roubador, ou tal, nem ainda comeis. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai-vos os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inimigo. Quem faz que tira? Quem é, irmãos? Quem tira o pecador da casa de Deus? É os cristãos, é o pastor, é Deus. Às vezes quando você vê alguém, irmão, andando de maneira que não deve andar, não te
você fica julgando, você pode se perder também. Está compreendendo? É muito melhor você orar por ele. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Jesus poupa ele. Jesus tira do coração dele, tira da mente dele. E o Pai Eterno pode, através da sua oração, salvar aquela vida. Está entendendo? Agora, se ele disser, toma só um pouquinho, né? Não se associe com ele na bebida, não associe com ele no comer. Bora lá, está chegando aí a festa, olha, pode se preparar, bora para a festa, né? A festa aí da padroeira, vamos lá para matar, como é que chama aí? O leilão? Como é que chama o leilão? É o leilão, né? Vamos lá, eu remato um, tu remata outro. Aí eu te dou um, tu me dá outro. Você está sonhando, irmão. Está se associando com as pessoas. Está entendendo? Não faça isso. Não faça isso. Quando ele está falando aqui, nem com os pastor, nem com os idólatras, nem com os bêbados. Esse tipo de gente, você deve andar no caminho com ele, mas fazendo a diferença. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, esta advertência, irmãos, eu dou para os irmãos e o apóstolo Paulo dá para todos nós. Está entendendo? Dá para todos nós. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Como ele diz aí, Pai? Para nós termos cuidado com a doutrina e ter cuidado com a gente também. Tem cuidado com o rebanho, mas tem cuidado comigo também. Quem já encontrou? Vem aí. Vem aí, em nome de Jesus. Corre na frente. Tu tirou as meninas. Foi fala bem alto aí, vai. Olha, o cuidar da doutrina, irmãos, não pode partir de uma pessoa fingida, porque senão ele se enquadra lá em Mateus 23, 53, quando Jesus disse para a multidão: vocês obedeçam e façam o que eles mandam, mas não façam o que eles. É porque é muita gente querendo ensinar a palavra e não obedecer. Mas nessa situação, não tem cuidado de si nem da doutrina, esquece que a doutrina é para salvar a ele e salvar aqueles que estão ali ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Seu exemplo dos fiéis, seu exemplo daqueles que estão do lado de fora. Aleluia. É por isso que na nossa lição de domingo que passou, estava o perfil. Estava lá o perfil do verdadeiro obreiro, daqueles que realmente passam pelo crivo da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós observar, porque aqui, irmão, tudo é simples, tudo passa, mas o nosso alvo é o céu. Aleluia. O meu alvo, o teu alvo é o céu, porque é para lá que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos aqui limpar-se totalmente, tirar todos os restos do fermento velho que todos carregavam. E isso era hábito, que eu até comparo, irmãos, como que fosse assim, coisa encardida. Já tem coisa encardida no chão ou numa roupa que é difícil de tirar, né? Vocês que lavam roupa, né? Hein? Tem roupa que você tira o couro das mãos, mas muitas vezes não consegue tirar o nó que tem na roupa, está entendendo? Às vezes tem um cristão também, que o pastor pega a cabeça no joelho, mas não consegue limpar. Está entendendo como é que é o negócio? Porque o negócio é sério, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra
Foi Jesus que disse assim para os seus discípulos: vós estáis aqui pela palavra que eu vos tenho falado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra que nesta noite vocês ouviram, ela vem quentinha do céu, do coração de Deus. Aleluia, do coração de Deus. Porque eu conto dito para os irmãos, né? A tarde toda Jesus tem misericórdia da minha alma. Jesus tem misericórdia de mim. Eu tenho que falar uma hora para os crentes hoje, uma hora, Jesus, é muita palavra, Pai. Mas Jesus é misericordioso, é tão bondoso comigo, por isso que eu não deixo de Jesus. Não tem como eu deixar de Jesus hoje. Não tem como eu ser grato a Ele, não. Só me resta gratidão. Amém? Glorificado o nome do Senhor Jesus. Nós resgatados por quem nos quis salvar, em Cristo nele somos, para nunca mais pecar. Os irmãos, em Cristo livre somos, para nunca mais pecar. Resgatados toda a igreja bem forte, para nunca. E à noite, grande culto de jovens e a igreja toda presente para adorar e glorificar o nome do Senhor, tá certo? 7h30 da manhã, consagração, que os irmãos não perdem. 4h da tarde também temos o quê? Tarde de louvor, né? Na casa da irmã Francitane, ele fazendo a visita a ela. Pronto. Todas as irmãs são convidadas para ir até a casa da irmã, né? Quem ainda não viu ela, quem ainda não foi, aproveita amanhã que seja, vai todas, né, ali fazer aquela visita e louvar o Senhor Jesus pela vida da nossa irmã. Meu Deus Pai deu um grande livramento a ela, porque poderia ter sido ainda mais sério, né? Mas ela já está se recuperando e em breve também vai estar na casa de Deus, tá certo? Ficamos todos de pé para nós agradecermos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu peço oração. Quem necessita de oração? Nosso Deus, nosso Pai. Papaizinho amado, outra vez me resta agradecer a Ti pela presença gloriosa, Pai, do Teu Espírito Santo, que me trouxe a palavra que o Teu povo, Pai, precisava ouvir. Eu te peço que Tu escreva na